Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui mais uma manhã, nessa terça-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos iniciar e concluir, na verdade, a leitura de Sofonias, mais um dentre os 12 profetas menores. E assim como o apóstolo Pedro mencionou na sua carta, primeira carta Pedro, capítulo 4, ele diz que o juízo de Deus começará pela própria casa de Deus. Quão mais rigoroso o juízo vai ser para aqueles, então, que rejeitam o Evangelho. Cada um desses profetas apontaram para a pessoa de Jesus e para a realidade de que Deus é bom, mas Deus também é severo. Deus é um Deus que tem bênçãos abundantes para o seu povo, para todo aquele que crê, mas Ele também executará juízo contra todos aqueles que, conhecendo a verdade, escolhem a mentira, escolhem a corrupção, a injustiça, escolhem estar trabalhando contra os propósitos do Senhor. Sofonias escreveu então uma palavra de juízo contra o povo de Deus, começando pela nação de Israel. Depois também ele anuncia juízo sobre as nações ao redor e ele conclui no terceiro capítulo com uma palavra de restauração e bênçãos futuras para o remanescente, ou seja, todo aquele que escolhe colocar a sua confiança no Senhor. Mais um livro que nós não ouvimos falar muito, Sofonias, mas queremos compartilhar com você hoje e te convidamos a acompanhar até o final dessa leitura. Nós vamos agora pedir ao Espírito Santo entendimento e após essa leitura, que é uma leitura breve, nós queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, vamos orar então. Pai, obrigado pelo teu amor, o teu cuidado. Obrigado por nos ensinar, Pai, sobre a tua justiça, a tua fidelidade, quem o Senhor é através da tua palavra. E obrigado pelas palavras de esperança que sempre há em ti. Um desejo, Pai, dos nossos corações se arrepender Amém. E seguir os teus caminhos. Então eu peço, Pai, que nessa leitura do livro de Sofonias, o Senhor fale com cada um de nós. Mostre, Pai, os teus caminhos. Revele, Pai, quem o Senhor é. Nós consagramos esse momento a Ti, te agradecemos por podermos ler mais esse livro da Bíblia e que o Senhor e o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então, o livro de Sofonias começa dizendo assim: Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Adalias, Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aqui já entre um dos últimos reis de Judá, antes da ida do povo de Judá para o exílio na terra da Babilônia. Ele começa dizendo: Destruirei completamente todas as coisas na face da terra, declara o Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu, os peixes do mar e os ídolos que fazem os ímpios tropeçar. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Tanto é lógico, existe uma verdade que chegará um dia de juízo para a terra, homens, animais, toda a criação, como também é verdade que os profetas anunciavam esse tipo de declaração profética para chamar o povo de Deus, as nações ao redor, qualquer que ouvir, a voltar o seu coração para o Senhor. Como o profeta Jonas anunciou uma mensagem a Nínive de que aquela cidade seria destruída, mas quando aquela geração, do menor ao maior, inclusive o rei, se voltaram para o Senhor com o coração crendo na palavra de Deus, Deus se arrependeu da sua palavra e não mandou aquele juízo. Então entenda que essa palavra profética de juízo tanto é uma verdade sobre o que acontecerá no final dos tempos, como especialmente da parte do coração de Deus, do amor de Deus, é um chamado para que cada um de nós possamos crer na palavra dele e nos aproximar para mais perto dele. Verso 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que nos altos dos terraços adoram o exército de estrelas e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes, os filhos do rei e todos os que estão vestidos
com roupas estrangeiras. Naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar a soleira e que enchem o templo dos seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamento no novo distrito e estrondo nas colinas. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa, pois todos os seus comerciantes serão completamente destruídos, e todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixando com seus resíduos os quais pensam: o Senhor nada fará, nem bem nem mal. A riqueza deles será saqueada e as suas casas serão demolidas. Embora construam casas novas, nelas não morarão, plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Sim, essa ideia secular de que Deus não fará nada, nem bem e nem mal, é o que a ciência hoje em dia defende, e negando a existência de Deus, colocando Deus como um ser nulo. Mas a verdade, o profeta vai reafirmar a partir do verso 14, Sofonias 1,14, é que o dia do Senhor está chegando. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, nele até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, e eles andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Então, nesse primeiro capítulo, Sofonias fala do julgamento que começará pela casa do Senhor. O apóstolo Pedro é bem claro na sua primeira carta, no capítulo 4, quando ele fala sobre isso. Quando chegar o momento do juízo, o Senhor começará o seu julgamento pela própria casa do Senhor. No capítulo 2, ele vai falar sobre como esse julgamento vai se estender a partir da casa do Senhor a todos os povos. Sofonias 2 diz assim: reúna-se e ajunte-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha. Antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, veja o chamado do profeta. Haverá essa destruição para todo aquele que está distante do Senhor, mas o profeta chama para nós nos aproximarmos de Deus, porque Deus é bom e aqueles que estão junto do Senhor estarão seguros e bem. É uma verdade básica, simples, mas diferentes profetas reafirmam a mesma verdade. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. E começa a falar contra as nações, como Tiago disse, expandindo, falando: Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdod será banida e Ecrom será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação de queretitas. A palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar se tornará em pastagens, com poços para pastores e currais para ovelhas. Essa terra pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem e ao entardecer se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. Depois, juízo contra Moabe e Amon. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram meu povo e falaram com arrogância contra o seu território. Por isso, tão certo como eu vivo, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É por isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada um na sua própria terra. E mais uma vez Deus fala sobre, como o Tiago leu antes, sobre a humildade que vai trazer e se aproximar do Senhor, ter essa segurança e como que todo o orgulho será por terra, como Deus vai humilhar os orgulhosos, porque eles se orgulhavam, se achavam mais fortes, como se Deus não fosse fazer nada. E aqui ele mostra que terá abrigo aqueles que se humilharem diante de Deus, tiverem um coração humilde, rendido ao Senhor, e serão todos os orgulhosos, eles irão cair. E agora juízo contra Cuxi diz: vocês também, ó cuxitas, serão mortos pela minha espada. Ele estenderá a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo o tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e a coruja dos campos se empoleirarão no topo das suas colunas. Os seus gritos escoarão pelas janelas, haverá entulho nas entradas e as vigas de cedro ficarão expostas. Esta é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, que dizia consigo mesma: eu e mais ninguém. Como se tornou um lugar desolado, uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e gesticulam com a mão. Sim, vamos ler o capítulo 3, curtinho, falando sobre o futuro de Jerusalém, uma palavra de restauração para o povo de Deus. Esse futuro, tanto dos israelitas quanto dos gentios, formando a igreja do Senhor. Cada um desses 12 profetas, assim como nós temos também as cartas apostólicas no Novo Testamento, vem orientando sobre o juízo de Deus, apesar disso não ser muito falado hoje em dia, mas o apóstolo Paulo chama a nossa atenção em Romanos 11, 21, quando ele diz, Romanos 11, 21 e 22, considerem a bondade e a severidade de Deus. Os apóstolos trouxeram uma mensagem muito semelhante a esses 12 profetas menores, de que haverá juízo, começando pela casa de Deus, alcançando todas as nações, mas haverá também salvação para aqueles que humildemente se aproximam para crer no Senhor. Sofonias 3, então, diz assim: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém, nem aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Os seus líderes, os seus juízes, são lobos no crepúsculo, que nada deixam para a manhã seguinte. Os seus profetas são irresponsáveis, homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e cometem violência contra a lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, e as suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, ninguém passa por elas. As suas cidades estão desoladas, ninguém foi deixado, nenhum habitante. Eu disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará a correção. Então a sua habitação não seria eliminada, nem cairia sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por corromper tudo o que faziam. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, pelo dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo do meu zelo.
Então purificarei os lábios dos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam a Ele de comum acordo. Desde além dos rios de Cuxi, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados por todos os seus atos de rebelião contra mim. Então essa promessa de futura glória inclui aqueles que um dia estavam fora dos caminhos do Senhor, vivendo no orgulho, na idolatria, na injustiça, mas aquele que humildemente se volta para o Senhor e permite esse arrependimento que na verdade não surge do nosso coração. 1 Coríntios 2 mostra que o arrependimento é um dom que vem de Deus. Nós simplesmente aceitamos, dizemos sim, concordamos, mesmo aqueles que viviam uma vida de impiedade, mas aceitam o dom do arrependimento e se aproximam do Senhor, participam dessa promessa de glória futura. Porque eu retirarei do seu meio os que se regozijam no seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Amém. Que o Senhor tire de nosso coração toda altivez e todo orgulho. Deixarei no seu meio um povo manso e humilde que se refugiará no nome do Senhor. Que lindo. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, não contará mentiras, nem se achará na sua boca uma língua enganosa. Eles se alimentarão e descansarão e ninguém os espantará. Nós só podemos viver essa vida quando nós recebemos o dom do Espírito, sejam israelitas, sejam gentios, unidos na igreja do Senhor Jesus. Aqueles que recebem o Espírito Santo têm esse poder, essa graça para viver uma vida que não é consequência dos nossos próprios esforços, mas da graça de Deus em nós. E diz: cante, ó filha de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Nunca mais você temerá mal algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha sobre vocês. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo, ajuntarei vocês. Naquele tempo, eu os reunirei. E eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então observe que em cada um desses profetas, hoje nós concluímos então a leitura de Sofonias, assim como anuncia a bondade de Deus, também anuncia o seu juízo. E quando Deus está executando juízo sobre o inimigo e sobre os poderes das trevas, mesmo sobre os povos maus, isso também é boa notícia, isso também é evangelho. Nós convidamos a refletir na palavra de Deus como um todo, não apenas os seus salmos favoritos, não apenas os livros dos evangelhos, mas quando nós estudamos as Escrituras Sagradas como um todo, nós temos oportunidade de descobrir um pouco mais sobre o coração de Deus. A nossa família está decidida a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, e por isso nós experimentamos, nós digerimos como a palavra de Deus nos ensina a considerar tanto a sua bondade quanto também a sua severidade. Amém. Muito obrigado por acompanhar conosco mais essa meditação. Nós queremos orar pela sua vida e pela sua família e te convidamos a acompanhar conosco nesses próximos dias. Nós estamos chegando no finalzinho do chamado Antigo Testamento, a cada dia meditando em uma porção das Escrituras Sagradas e orando pelas nossas famílias. Sim, então vamos orar. Se você quiser colocar o seu pedido de oração aí, bom dia para a irmã Lúcia, para a Andréia, para cada um de vocês que estão ao vivo conosco e que estarão ao longo desse dia. Vamos colocar os nossos pedidos de oração, você pode deixar nos comentários e vamos orar sabendo que Deus é esse Deus
que nos ama, que nos perdoa e que executa a justiça. Muitas vezes parece que nós estamos sendo injustiçados e parece que o mal não vai receber aquilo que ele tem feito, não vai colher o fruto do mal, mas Deus sempre promete que Ele é um Deus justo e Ele está olhando cada coisa que está acontecendo na nossa vida ou também que nós estamos produzindo na vida dos outros. Então que nós possamos sempre temer ao Senhor, que o Senhor nos ajude a ter esse arrependimento diário. Muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, mas nós podemos nos voltar a Ele, assim como Davi, que foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus e que nós vemos na vida de Davi. Ele teve sim erros, problemas, dificuldades, mas ele sempre se voltava arrependido aos pés do Senhor. Então que Deus receba a cada dia um coração humilde, que se arrepende, que se volte para Ele e que a nossa família, não somente nós, mas que os nossos filhos, os nossos parentes, nossos pais, nossos irmãos possam também receber a cada dia esse renovo que vem de Deus e tenha o temor do Senhor no coração deles. Vamos orar juntos então. Nós te damos graças, Pai, pela sua Sim, bondade, pelo seu amor leal, muito pelo obrigada. seu cuidado, pela verdade do seu juízo que virá sobre toda a força das trevas, todo o poder do inimigo, assim como as suas promessas de bênçãos, o futuro e a esperança que o Senhor tem para cada um de nós, que humildemente colocamos no Senhor a nossa confiança. Sim, Pai, a nossa colocamos em esperança tuas está em mãos Ti. a nossa família, o nosso futuro e tudo que toma o nosso nome. Oramos por aqueles que têm compartilhado conosco seus pedidos de oração por saúde nas famílias. Sim, meu Pedimos Pai. cura para os que estão enfermos. Cremos que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que, assim como fez no passado, ainda hoje cura e opera seus milagres e maravilhas para a glória do teu nome. Sim, meu Oramos Pai. por aqueles que estão também pedindo oportunidades de trabalho, definição futura de vida profissional, tanto para cada pessoa que ora conosco, para como também os seus familiares. Amém, Oramos Senhor, por em paz nome de nos Jesus. lares, para que o Senhor Sim, venha com a meu tua Pai. salvação, livrando a nossa família de tudo aquilo que não provém do Senhor e nos dando a oportunidade de viver os melhores planos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Peço que o Senhor nos dê um coração humilde, que a Sim, cada Pai. dia valorize e aproveite cada oportunidade de nos arrependermos na sua presença e de a cada dia mais e mais nos alinharmos com o vento do teu Espírito para amarmos o nosso próximo, servirmos aqueles que estão ao nosso redor Sim, e Senhor. com toda a nossa vida, com tudo que somos e com tudo que temos, glorificarmos o nome do Senhor. Te Assim agradecemos seja, por Pai. mais uma leitura hoje do profeta Sofonias Sim, e pedimos Senhor. que o Senhor mesmo guarde essa palavra em nossos corações, em Guarde, nossas Pai. mentes e nos ajude, Pai, a termos maior compreensão, revelação e vivermos de acordo com a Tua preciosa palavra. Sim, Nós Senhor. abençoamos cada pessoa que ora conosco Recebe, agora, Pai, cada cada família família, em nome de representada. Jesus. Declaramos paz do Senhor e declaramos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Sim, Senhor. Em tudo, Pai, oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus abençoe Deus. muito o seu dia. Assim Lúcia, nós vimos seja. aqui seu pedido de oração, vamos continuar orando pelo seu esposo também. Que Deus abençoe. Um abraço aí também para a Andréia, para as crianças, para todos vocês aí. Sempre é tão especial ter cada um de vocês aqui conosco. Nós sabemos que muitos não conseguem estar ao vivo, mas ao longo do dia têm se unido por, muitas vezes, recente ou por alguns anos, nesse quarto ano que nós estamos fazendo a live. Eu lembro que a Andréia também no iniciozinho de Salmos estava com a gente. Então que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, que Deus abençoe e guarde seus filhos. Amém, assim Cada um seja. de nós aqui que temos filhos, que nós possamos orar pedindo realmente a proteção. Eu e o Tiago oramos todos os dias pelas crianças, pedindo que o Senhor afaste deles as más amizades, afaste deles todos esses pensamentos do mundo que muitas vezes é tão orgulhoso e dê um coração humilde, um coração que deseja aprender a cada dia mais de Deus, porque muitas vezes é difícil nas escolas, onde eles têm passado muitas horas, pessoas com o coração completamente voltado ao Senhor, mas que os nossos filhos sejam luz, sejam sal. Amém. E levem essa presença do Senhor aonde eles forem e que Ele possa trazer, se talvez o seu filho ou a sua filha esteja distante, que ele possa receber esse renovo, possa ter um coração amolecido, renovado e busque o Senhor de todo o coração. Esse é o nosso desejo aqui,
é a nossa paixão por famílias, realmente declarar bênção, provisão, prosperidade, não somente de dinheiro, mas uma vida plena e abundante que Amém. Deus prometeu para nós sobre os nossos lares e a nossa casa. Sim, Deus abençoe muito a sua família, nós amamos vocês. Um Até abração amanhã. e até amanhã.